queria começar orando ao Senhor, então queria convidar o Senhor os irmãos a abaixarem as cabeças que vamos orar ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, ó Pai, de adoração, ó Pai. Venho te pedir que venha estar conosco mais essa noite, ó Pai. Venha estar com o pastor que vai estar com a palavra, ó Pai. E que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor. E que possamos, Senhor, guardar essa mensagem que vai ser passada, que vai ser enviada por Ti, ó Pai. E possamos colocar em prática aquilo que escutamos aqui, ó Pai. É isso que eu venho te pedir essa noite, e seja com cada irmão que não pôde vir, ó Pai, por algum contratempo, ó Pai, venha estar abençoando a vida de cada um, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queria que os irmãos deixassem tudo o que atrapalhe esse momento de adoração, tudo que as dívidas, as preocupações, que vocês deixassem tudo para trás e venha se render ao Senhor, se render, dar graças a Ele. E queria convidar os irmãos a se levantar para adorá-lo. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus, com Jesus. Essa próxima música a gente vai entoar que viemos para adorar o Senhor. Então, vamos cantar com alegria, com felicidade ao nosso Deus. Amém? Luz do mundo vieste à terra pra
Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste da terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Vim adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças e paz, irmãos. Queria fazer o nosso momento missionário. Eu vou passar um vídeo daqui a pouco falando sobre mais uma ênfase de missões nacionais, uma ênfase que trata ali sobre as crianças do nosso Brasil. A Convenção Batista Brasileira, juntamente com as missões nacionais, também tem trabalhado nessa área, cuidando das nossas crianças. Mas antes eu queria ler o tema, a divisa de missões nacionais desse ano, movidos pela graça. Então abra sua Bíblia
em 2 Coríntios, o capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Leremos o versículo 15, a parte B do versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, a parte B do versículo 15. A palavra de Deus diz assim: para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. A graça que um dia me alcançou, te alcançou, tem alcançado muitas pessoas no nosso Brasil. E esse tema, Movidos pela Graça, o tema desse ano, veio para fazer bastante diferença. E eu queria mostrar para você agora um vídeo que fala desse projeto com crianças, mais uma ênfase que Missões tem trabalhado. Logo depois eu queria passar o hino oficial de Missões, e depois você se prepara para a gente poder fazer nosso momento de dízimos e oferta. Aí você pode fazer seu momento missionário trazendo aqui a sua oferta para Missões. Então vamos assistir então assistir o vídeo. Eu passei por muitas dificuldades, junto com minha mãe e meu irmão. Vivemos um tempo na rua. O conselho chegou na casa onde a gente estava, da nossa tia, convidou a gente para morar no Lar Batista. Deu algumas características, né? Disse que era cheio de árvores, que era um lugar grande, cheio de gente e crianças. E perguntou se eu gostaria de vir morar aqui, e eu aceitei. Aqui foi o lugar onde eu realmente aceitei a Jesus, onde eu realmente conheci Ele e pude ter essa oportunidade de falar com Ele o que eu sempre senti, o que eu sempre quis falar. Eu encontrei pessoas acolhedoras, né? Vários missionários que realmente se importam com as pessoas que chegam aqui, precisam de um abraço. Nós temos um cenário hoje triste no nosso Brasil, porque nós temos muitas crianças e adolescentes vivendo situações de risco, de vulnerabilidade social e pessoal. E por causa disso, essas crianças são encaminhadas para abrigos, né? Nós aqui no Tocantins, nós temos vários abrigos e um deles é o Lar Batista FF Sorém, onde a gente acolhe essas crianças. E a sua maioria, elas vêm para cá porque suas famílias se envolveram com as drogas. E nós procuramos recebê-las com amor, que nós entendemos que esse é o ingrediente especial, eu acho que é o principal, é amar incondicionalmente, é amar nesse primeiro momento e a partir daí trabalhar limites, trabalhar valores, trabalhar princípios e primamos, né, pelo principal, que é falar de um amor que vem do nosso Deus, que pode estar nos libertando dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas tristezas. Deus pode fazer isso e nós temos confirmado que Ele tem feito isso na vida de muitas crianças e muitos adolescentes. O projeto Novos Sonhos, ele trabalha com as crianças que moram na região da Cracolândia e da comunidade do Moinho, aqui no centro de São Paulo. Temos 500 crianças cadastradas. E é interessante porque nós não atendemos só as crianças, nós temos também a família completa sendo atendida. Eu me agarrei ao balé como uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu me agarrei a ele e tô aqui até hoje, né? Hoje ela faz balé e skate no projeto, bem legal. Desenvolveu bastante coisa, né? A Sara cresceu bastante, ela era uma criança muito insegura. Ela não interagia muito com as crianças, muito tímida. O balé ajudou na postura dela. Foi uma transformação na nossa família muito grande, porque nossa família realmente estava afastada de Deus. E quando a gente encontrou o projeto, nossa família foi caminhando. E graças a Deus, eu e minha casa, nós estamos servindo
a Deus e eu agradeço muito ao projeto, né, por esse motivo. É muito bom a gente ver, principalmente quando a salvação, quando o encontro com Cristo vem com uma nova perspectiva de sonhos e de realidade. E acreditem nelas, que elas têm um sonho. E o sonho ele é realizado através de investimento. Pessoas que acreditem nelas, aí elas conseguem. Cerca aí de 1 hora pela nossa equipe. Olha essa imagem, é o momento em que parte do prédio desaba. A gente chegou a ver um rapaz ali pendurado em cordas. A gente não... Quero enquanto viver, por Deus ser
Irmãos, eu só esqueci de falar uma coisa. Quando você for ofertar para missões, você só escreve ali que é para missões, para ficar mais fácil para o tesoureiro. Queria orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas. Fecha teus olhos. Pai, rendemos graças a Ti, ó Deus, por esse momento. Te louvamos, ó Pai, porque podemos contribuir com missões, contribuir, Pai, para o sustento da Tua igreja, Senhor, através dos dízimos e também das ofertas, Pai. Te louvamos, ó Deus, por esse momento, Senhor, que é tão especial, Pai. Obrigado por aqueles que contribuíram e te agradecemos, ó Pai, porque tudo o que temos é o Senhor que tem nos dado. No nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos ter um momento agora bastante especial com as crianças. Queria chamar a irmã Néia aqui. Ela vai conduzir esse momento. Irmã Néia? Boa noite, igreja. Estou com vergonha, tá? Mas eu não poderia deixar de contar esse testemunho depois de ver eles aqui cantando, né? É o trabalho que a gente está tendo com as crianças, né? Sobre plano de salvação. E lá a gente está ensinando as crianças como cada passo, né? De evangelização, na verdade, né? Eles aprenderam, né, que Jesus, ele morreu para nos salvar, que ele derramou o sangue, né, na cruz, e que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele mora hoje no céu, mas ele está dentro do nosso coração. E com isso, eu queria apresentar aqui que as crianças, elas aprendem bastante, elas prestam atenção na salinha. Tem outras que contam histórias do que seus pais falam em casa. E essa semana, uma delas me deixou feliz, que foi o Arthur. Ele começou a falar com uma coleguinha que ele tinha acabado de conhecer sobre o amor de Deus. E eu fiquei muito emocionado, né? Porque ele começou a brincar com ela e falou assim para ela: "Você conhece Jesus?" E a menina sorriu. Ele falou assim: "Para que eu não estou com graça, eu estou falando sério." E daí eu parei, eu estava trabalhando na hora e ele estava lá junto, e eu comecei a prestar atenção no rumo da conversa. E ele falou assim, Jesus, ele morreu na cruz, do jeito dele, né? Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. Sabia que o sangue dele foi para nos salvar? E ele está hoje no céu, mas ele pode salvar você também. E ele ressuscitou, ele misturou a conversa, mas enfim a menina prestou atenção e falou assim para ele: "Eu já conheço Jesus." Mas acredito que ela falou que a conhece através do testemunho, através da palavra que ele deu. E eu fiquei muito feliz, eu glorifiquei a Deus, porque aquela criança não tem esse contato com Deus, né? Como as nossas crianças aqui têm. E eu estou nervosa para falar, queria falar diferente, mas o conteúdo é esse, que eles estão aprendendo a palavra de Deus através desse projeto. Então, assim,
é importante que eles estejam aqui na salinha, sabe, para aprender a palavra de Deus. E tudo que é falado, eles prestam atenção e guardam no coração deles para falar. E que eu tenho certeza que através do Arthur, assim como foi o Arthur, outras crianças também têm falado de Jesus. Entendeu? E eu agradeço a Deus pela vida das nossas crianças da nossa igreja. Amém? Graças a Deus por nossas crianças. Nós temos na nossa igreja o Desafio Kids. O que é o Desafio Kids? O Desafio Kids é um projeto que já lançamos há algum tempo na vida da igreja e ele funciona concomitante ao nosso culto aqui. Enquanto no culto à noite nós temos nossos professores e responsáveis pelas crianças, já estão todos indo. Eles têm um momento de culto lá na quadra e durante o culto eles têm um momento de louvor, de adoração e depois eles vão para cada criança na sua faixa etária para uns pequenos grupos e lá nesses pequenos grupos, nas salinhas, eles têm mais atividades, têm mais orientações. Então, graças a Deus pelas nossas professoras, e por todos eles participarem desse projeto. Nós temos outros trabalhos, acho que o Eliezer, que tem uma fala aí, Eliezer, vai dar um aviso sobre programação também das nossas crianças. Eliezer, explique aí como é que vai funcionar esse nosso trabalho. Boa noite, irmãos. Sábado agora nós vamos ter a programação das crianças, né, do Dia das Crianças, junto com o Ministério Infantil, com o MESEC. Nós vamos começar às 9 horas da manhã, vai ter uma história bíblica aqui no templo, depois vai ter umas brincadeiras lá atrás com todas as crianças. Então você que é pai, mãe, traga seu filho para poder participar, entendeu? Vai ser uma bênção ter vocês com a gente aqui. Amém. Ok, obrigado, está avisado. E nós temos cultos também na terça-feira, culto de oração, quinta-feira também culto de estudos bíblicos, ambos às 20 horas, e todos estão convidados, convocados a estar participando conosco. Além desses projetos todos que foram colocados aqui, um destaque quero fazer hoje à tarde, no programa do SBT, o projeto Novos Sonhos, recebeu a visita da Eliana, né, aquela loirinha lá, então, estiveram lá fazendo a visita, e esse projeto ganhou uma oferta de R$45 mil para ajudar no trabalho e na programação. Então, os irmãos estejam orando, agradecendo a Deus por este motivo, foi uma bênção, representando ali missões nacionais, estava lá o pastor Humberto e toda a família, e foi um momento muito especial. O nosso projeto dos batistas brasileiros recebeu ali aquela ajuda de R$45 mil de ofertas para a manutenção do programa. Nós também ajudamos o Lar Batista de Crianças. A irmã Corinta pediu para avisar aos irmãos, no dia 13 de outubro, dia 13/10, teremos lá a Feira do Coração em Mogi das Cruzes, no Lar Batista de Crianças de Mogi das Cruzes, no dia 13 de outubro agora, e todos são convidados, começa às 10 horas da manhã. Você pode ir lá participar da programação, passar a manhã toda lá, vai ser um programa muito bonito. Eu já participei uma vez e é muito bom. E orar pelas nossas crianças, são crianças, muitas delas órfãos, que ficam lá e dependem também do nosso apoio, do nosso sustento e de nossas orações. Então queremos contar aí com a participação dos irmãos também. Algumas pessoas que estão nos visitando, gostaria que ficasse bem. Quem está nos visitando, por gentileza, fique em pé para que conheçamos. Tem algumas pessoas ali, aquele casal, aquele outro lá atrás. Muito obrigado, aquele jovem ali que já conhecemos. Muito obrigado, Deus abençoe. Quem está perto aí, ó, levanta, cumprimenta, dá um abraço a esses nossos visitantes, aquele rapaziada. Levanta aí, ó, estica a mão, dá um abração. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Volte outras vezes, Deus abençoe grandemente. Uma oportunidade de tê-lo aqui, ok? Recebe aí o nosso abraço. Muito obrigado, tá bom? Quiser acompanhar,
a nossa igreja na internet, poderá procurar aí com os irmãos. Há um site que também está sendo transmitido, aí você pode acompanhar e acessar sempre que puder. Que Deus os abençoe grandemente. Queridos irmãos, aos domingos pela manhã, nós estamos com uma série de pregação em Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E queremos contar aí com a participação de manhã. Então, começa às 9 horas e depois nós temos a escola dominical que nós estudamos o panorama do Antigo Testamento com algumas lições interessantes e importantes. Hoje pela manhã aconteceu um fato muito interessante que a gente queria testemunhar com vocês. Lá em casa, eu e minha esposa, Ana Paula, a gente estuda, se prepara para estar aqui pela manhã, né? E eu quero chamar a Marli e a Ana Paula, vem cá, eu quero que vocês estejam aqui comigo. E elas vão dizer o que aconteceu. Quantos estavam aqui hoje pela manhã? Levanta a mão. Olha, um bom grupo de irmãos que estavam hoje pela manhã. Então, segura aqui, Ana Paula. Primeiro é você. Então, elas vão explicar aqui o que aconteceu hoje de manhã. E a gente ficou assim, elas brigaram comigo. Como assim? Elas falaram, você pegou a minha mensagem. E ela também, você pegou a minha mensagem. Eu falei, como assim? Né? É estranho isso. Então, mas foi muito interessante, só para a gente perceber algumas coisas especiais que Deus está trabalhando na vida da igreja e queremos testemunhar isso para vocês agora. Ana Paula, você começa. Boa noite, irmãos. Eu acho que é interessante a gente lembrar que não existem coincidências com Deus, né? Então, quando as coisas acontecem de uma forma parecida, não é por acaso, né? Então, Deus está querendo falar alguma coisa e a gente precisa entender isso. Mas hoje de manhã foi muito interessante, durante o estudo aqui, o pastor falou algumas coisas e ele está pregando no livro de 1 Timóteo. E eu, sentada ali no banco, comecei a pensar, o que eu vou falar na EBD agora? Porque o que ele falou é o que eu ia falar. E aí eu sentei ali e falei, nossa, legal, né? E eu tô lá com os jovens, nós estamos estudando o livro de Isaías, e aqui os adultos estão estudando o livro de Jeremias. E a tia Marli compartilhou que aconteceu a mesma coisa com ela. Então, as aulas eram parecidas, né? São livros de épocas diferentes, mas com mensagens parecidas. Então, eu cheguei lá na sala dos jovens e falei, então, vocês escutaram a palavra do pastor, é isso mesmo? Boa tarde para vocês, tchau, tchau. Porque não tinha muito o que falar, mas a gente estudou junto o primeiro capítulo de Isaías e tudo que estava acontecendo ali com o povo de Israel. A gente discursou bastante sobre como o Israel daquela época é exatamente como nós somos hoje, né? E como o pecado do povo é o mesmo pecado que nós temos. Então, como Deus usou Isaías para levar o povo ao arrependimento, para levar aquela mensagem de juízo, de que o salário do pecado é a morte, né? É a mesma mensagem que está no Novo Testamento. E a gente estudou bastante, falou bastante sobre isso. E o pastor falou aqui sobre como é importante a gente perseverar na fé. E como é difícil, sim, não é uma caminhada fácil, né? E Jesus falou isso, falou que não seria fácil, que seria uma caminhada difícil, mas que Ele está conosco, né? E que a gente precisa continuar trabalhando a nossa fé a cada dia, buscando o Senhor a cada dia, para continuarmos seguindo essa caminhada cristã e crescermos junto com o Senhor. Então, as mensagens se encaixaram de uma forma muito, muito legal. E é muito, muito gostoso quando a gente vê Deus fazendo essas coisas. Ele preparou a mensagem dele sozinho. Eu preparei minha mensagem sozinha. E a tia Marli preparou a mensagem dela sozinha. Nós estávamos em cantos diferentes da casa. Ninguém conversou com ninguém. A gente só conversou quando a gente veio aqui. E depois que tudo aconteceu, exatamente, ninguém sabia o que o outro ia falar. Não foi combinado. Mas tudo se encaixou perfeitamente, porque assim são as coisas de Deus. Então, é isso. Inclusive, uma frase que ele usou de manhã, a questão de não brincar com Deus. E depois, quem estava aqui comigo viu que um slide que eu coloquei, e uma das frases que eu fixei foi isso, não brinque com Deus. A gente não está no tempo de viver
um cristianismo de brincadeira. A gente está no tempo de viver um cristianismo verdadeiro, genuíno, né? Então, chega de brincar com Deus, né? Então, a gente precisa levar bastante as coisas a sério. E foi isso que a gente compartilhou, que era o que Deus exigia do povo lá no passado, e Deus continua exigindo hoje. Paulo, quando falava para Timóteo, ele cobrava muito isso, né? Essa questão de uma fé genuína, de um compromisso genuíno que Timóteo tinha que ter. E nós vimos que Deus exigia isso no passado, e Deus continua exigindo de nós hoje um compromisso verdadeiro e que a gente persevere, porque muitos lá no passado não perseveravam, muitos paravam pelo meio do caminho, mas Deus tem cobrado de nós hoje que a gente persevere. Então, a gente estava conversando, Deus tem muito para falar, continuar falando conosco. Aí o que resta é a gente fazer como diz em Apocalipse: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que a gente possa ouvir. Ok, obrigada, ela pode aceitar. São as nossas professoras aí da nossa escola dominical, né, nesse período, e a gente tem compartilhado as bênçãos de poder ser usados por Deus para falar, para dar um alerta no nosso tempo, dentro de um contexto bíblico, em situações diferentes, né? E graças a Deus por isso. E eu venho pregando lá, o apóstolo Paulo, estava falando agora há pouco com outro jovem, que eu leio muito as cartas paulinas, mas hoje eu quero ir para a primeira carta de Pedro, que eu também gosto muito de ler Pedro, e na primeira carta, o primeiro capítulo, e eu quero compartilhar alguns momentos aqui da carta de Pedro. São cartas escritas há muito tempo atrás, né? 1 de Pedro, capítulo 1, e que serve para o nosso contexto hoje, dentro de algumas experiências que Pedro vai relatando na sua carta, mostrando alguns prêmios, alguns privilégios das bênçãos de Deus na vida do crente e que serve para o nosso dia de hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Podemos ficar de pé para a leitura a partir do verso 3. E vou até o verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aliás, capítulo 1, verso 3 em diante. Tá bom? Acompanhe aí a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade, exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda a espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ainda verso 8, pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo,
que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo, haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Lindo texto do apóstolo Pedro. Abaixe sua cabeça, eu quero orar ao Senhor com você. Pai Celeste, como é bom a gente estar aqui unidos, reunidos, para a glorificação do seu nome. É culto ao Senhor, é adoração oferecida ao Senhor, são louvores, ó Deus, ao seu nome. Então que o Senhor, ó Deus, através da atuação do teu Santo Espírito, fale conosco nessa noite, de uma forma muito especial, para que saiamos aqui, ó Deus, alimentados e felizes, porque vimos na igreja para adorar ao Senhor. Obrigado por esse momento, e que o Espírito Santo, ó Deus, passeie livremente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, obrigado. A grande ênfase do texto é sobre a salvação. Na semana passada, comentamos a respeito da graça de Jesus. Toda segunda-feira, o pastor está lançando aí no site uma mensagem, um videozinho a respeito de algum assunto que a gente coloca. E na segunda-feira passada, falamos um pouquinho sobre a graça de Deus, a superabundante, que são presentes de Deus na vida do crente. E o maior presente que o crente recebe na sua vida é a salvação. Eu fico admirado, sabe, quando às vezes eu vejo nos adesivos dos carros, as pessoas colocando lá, não sei se você já colocou, mas eu vou falar assim mesmo, você colocou, enfim, você com Deus, as pessoas colocam lá, né? Presente de Deus, ou resultado de dízimo, ou situação desse jeito, como se o carro de fato fosse presente de Deus. Amém, se você atribui como presente de Deus. Mas o que eu quero destacar, muitas vezes, nós colocamos presentes tão terrenos, tão consumíveis, e atribuímos a Deus. Tudo bem, glória a Deus por isso. E se você recebe o presente de Deus e glorifica ao Senhor por um bem, por uma casa, por um carro, se você atribui a Deus qualquer outro presente que Deus te dá, glória a Deus por isso. E louvamos ao Senhor. Soube de uma vez, já falei isso para os irmãos, que um crente em Cristo, na construção da sua casa, naqueles loteamentos novos, então, ele cavou ali um poço artesanal, como faziam antigamente, e jorrou água. E ele falou, vou inaugurar esse culto, eu quero fazer um culto com a inauguração desse poço para a glorificação a Deus. Obrigado, garotão. Deus abençoe. E ele trouxe os irmãos da igreja, fizeram um culto no quintal e dedicaram aquele poço ao Senhor. E ficou muito feliz por aquele poço, então fazendo parte, e ele atribuindo a Deus. Glória a Deus por um poço, que ele cavou o poço, jorrou água, e aquela água, então, pôde alimentar a sua família e usar muito bem. Então, nós agradecemos a Deus por tantos benefícios. Louvamos a Deus pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelos nossos cônjuges. Enfim, nós glorificamos ao Senhor. O que Pedro está fazendo assim, aqui nesse texto, e ele fala de uma forma maravilhosa, como um momento de alegria e de bendizer o Senhor. O texto que eu li no verso 3, ele vai dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro aqui ele está falando da alegria do coração dele pelo fato da salvação. Se a gente for olhar
todo o contexto e poder ver o que se percebe no texto, que assunto ele fala, qual é a alegria, qual é a expressão que Pedro coloca aqui nesse texto, é exatamente, o pano de fundo é a salvação. E como ele se alegra com isso. Como ele fica feliz, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou. E eu sempre gosto de dizer que esse destaque salta aqui na Bíblia dizendo a salvação acontece na vida do crente exatamente por causa da misericórdia. Semana passada foi sobre a graça, falamos da graça. E hoje eu identifico aqui essa questão da misericórdia. Somos salvos por causa da misericórdia do Senhor. Caso contrário, se não fosse a misericórdia, nós estaríamos perdidos. Agora há pouco, estava conversando com o Caio, fomos na conversa, uma classe que a gente tem de preparação para batismo, conversando com o Caio, da Etna, e falando, empolgando com ele, passei um filminho, e ele falou, pastor, essas coisas acontecem no dia de hoje também, é de fato. E falando para ele que nós somos perdoados por Jesus, somos alcançados pelo Senhor, que nos regenera, Cristo, pela iniciativa do próprio Deus, e sempre destaco que Deus sempre dá o pontapé para nós. Muitas vezes nós nos afastamos, mas Deus sempre toma iniciativa e nos alcança por causa da sua grande misericórdia. E eu contei para ele o que aconteceu comigo. Recebi um casal no gabinete, faz um bom tempo. Já devo ter falado para alguns irmãos. A esposa trouxe esse rapaz, meu marido, pastor. E foi lá no gabinete, recebi ele muito bem, Deus abençoe, seja bem-vindo. Mas ela queria, na verdade, que eu até evangelizasse o rapaz, enfim. Né? Mas eu olhei para ele, falei, filhão, expressão carinhosa que a gente usa, filhão, eu não sou mais e nem menos pecador que você. Como o pastor fala isso? Sim, eu olhei para ele e disse essa expressão. Filho, eu não sou mais e nem menos pecador que você. Sou igual a você. Nós dois somos juntinhos. Ele ficou um pouco espantado, como eu, igual pastor. Mas depois eu complementei, filhão, a única diferença é que eu abri o meu coração para Jesus. Ele me transformou por causa das suas, a expressão que Pedro coloca aqui, extraordinária misericórdia. A sua grandiosa misericórdia nos regenerou. Então, essa extraordinária misericórdia alcançou a todos nós. Por isso que devemos a todo momento louvar a Deus, viver uma vida de alegria. A vida do crente deve ser uma vida de alegria. Por mais que passe por dificuldades, a gente passa por lutas, como eu falei de manhã, a gente passa mesmo. Às vezes tribulações, conflitos diversos. Mas quando a gente lembra que a nossa vida não termina aqui, e somos alcançados pela sua extraordinária misericórdia, então a gente sente a regeneração. Sou regenerado, transformado, lavado pelo sangue de Cristo. Isso proporciona alegria. Um outro elemento que a gente vê no texto, que além o que traz essa misericórdia, regeneração, mais para frente um pouquinho, por causa disso tudo, no verso 4 traz uma outra palavrinha na minha tradução, que é um presente de Deus. O verso 4 diz assim, eu vou dar o destaque, numa expressão dita por Pedro, aqui nessa minha tradução, na minha versão, da King James, diz assim, verso 4, eu vou reler, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservadas nos céus
para vós. Esse é o destaque que eu quero falar. Temos uma herança. Uma herança preservada nos céus. É algo especial. Você já pensou nisso, que a sua casa, o seu carro, tudo aquilo que você tem, que você atribui de fato a Deus, e glória a Deus por isso, que são coisas terrenas, produtos do seu esforço, do seu trabalho, ou de alguma conquista que você teve, um dia isso tudo vai ficar. Para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, sei lá para quem, para os seus parentes, mas fica. A gente chama isso de herança. Ah, eu deixei uma herança. Quem tem uma herança aí? Já. Quem já possui uma herança? Gente, vocês não têm herança, não? Tudo pobre aí, ninguém tem herança? Não tem, não? Não, filha, você não tem herança? Filha? Coitada. Tem, Maria? Tem herança? Guarda lá. Olha só. Talvez tenha alguém que tenha herança. Tem, Everton, tem herança lá guardada? Ah, seu pai tem, né? Aí, Maria, já assinou lá o... Olha, vai fazer herança, guardar ali, ó. Dividir para os meninos aí, Ivandilson. Viu, Maria? Talvez você tenha aí herança guardada aí para os seus filhos. Tal. Não achei nenhum familiar rico aí que tenha uma herança guardada para mim, infelizmente. Não tem, né? Família de pobre, não tem jeito. Não, Evandilson? Está guardando para os meninos aí, viu, Evandilson? Então, mas essa situação todas são corruptíveis. Acaba uma hora. Né? Eu já vi briga por causa de herança. Não é verdade? Teve uma situação horrível aí de famílias que a gente conhece e que acaba, então, numa confusão danada, até morte na família por causa de herança. Já viram em reportagem por aí. Né? E ao invés de ser bem, isso acaba sendo maldição. Mas Pedro está falando aqui de uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada. É uma herança preservada, e não é aqui na terra. Onde que é? No céu. Essa era que Deus está reservando para mim e para você. Então aguenta um pouquinho, caso esteja em luta, caso esteja em conflito. Então espere um pouquinho, caso passe por sofrimentos. No texto vai falar aqui, ainda que vai acontecer tantas tribulações, mas aguenta mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Eu lembro dessa expressão, espera só mais um pouquinho. Devo ter compartilhado com alguns irmãos. Eu passei por um período orando a Deus por uma situação. E orando para Deus responder. E vivi um período em projetos de missões nacionais e liderando um trabalho. E eu colocando uma situação diante do Senhor. E toda manhã eu orava, colocava diante de Deus sobre determinada situação. E eu fui fazer um curso numa outra igreja, que organiza curso lá na primeira de Atibaia, fazendo curso de pregação expositiva, de liderança, de treinamento, esse negócio todo. E eu acordei cedo pela manhã, naquele dia, orando ao Senhor. E fui tomar meu banho, acordava bem cedo, 6 horas da manhã, eu era o primeiro para pegar o melhor chuveiro. Acordava antes que todo mundo. E fui para o banho, lá no meu chuveiro, orando, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu já estava orando há algum tempo diante do Senhor. Entrou um outro missionário lá, e ele também pegou um outro banheiro do lado, mas ele entrou no banheiro cantando alto, espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. E eu estava orando exatamente naquele momento. Um missionário de Prata, Minas Gerais, ele cantava, espera só mais um pouquinho. Eu não sei o resto da música, só aprendi essa parte. Espera só mais um pouquinho. E a bênção veio. Eu tive que aprender a esperar. Às vezes, e por muitas vezes, a gente tem que aprender a esperar as ações de Deus na nossa vida. Somos ansiosos. Queremos a bênção de amanhã hoje, mas ela é de amanhã. E Deus quer que você receba hoje. Não. A bênção de amanhã, ela vem amanhã. E quando será esse amanhã?
amanhã. E você tem que esperar no Senhor alegremente. Espera só mais um pouquinho. E gravei isso. E me envolvi naquela lágrima e o chuveiro, acho que choveu, saiu mais água dos meus olhos do que do chuveiro. Né? E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Espera só mais um pouquinho. Dois. E foi a resposta de Deus. Deus queria. E logo depois veio a bênção. E Deus complementou todas as bênçãos. Uma delas é exatamente esse contexto de estar aqui com os irmãos. Por isso, queridos, quando olhamos para essas bênçãos de Deus, esses produtos, vou dizer assim, produtos do céu, são, então, o que a gente destaca. São as misericórdias que não têm fim. A regeneração que nos faz de novo, que nos lava por dentro e por fora. São a herança do céu, aquele documento, aquele pedaço de chão maior do mundo que está no céu. É uma herança que Deus está preparando para nós. E ele fala ainda mais dentro deste capítulo, um contexto só, e eu vi que algumas palavrinhas são repetidas aqui, que faz com que isso se torne vivo em nós. Eu vou dizer que isso, para participar desses presentes, é como se fosse um combustível. E esse combustível repete aqui, na minha versão, talvez umas 4 vezes, se não mais, contei 4 vezes. O combustível do crente, que faz com que a gente entenda a misericórdia de Deus, a sua regeneração, o presente do céu, que é a salvação. Isso acontece só por causa de um combustível. Por falar em combustível, fui no posto de combustível lá, coloquei um combustível que andou engasgando. E fui no mecânico fazer uma limpeza, o mecânico falou, é o combustível. Mas esse combustível aqui não vai falhar. E eu falei um pouco dele hoje pela manhã. Queridos irmãos, esse combustível se repete 4 vezes aqui, que faz com que a gente lembre dos presentes dos céus, desses elementos importantes que são ferramentas na vida do crente, e por isso o crente deve glorificar ao Senhor. O combustível de Deus, e que nos anima, e que nos fortalece, e que faz com que a gente consiga olhar onde carnalmente a gente não consegue ver. Eu já falei no nome desse combustível. Está no verso 5, a primeira marcação, e eu vou falar. Que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Exatamente. E essa palavrinha são 2 letrinhas apenas. E faz com que tudo acontece na vida do crente. E ela se repete também no verso 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe. Ainda que refinado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, 2 vezes no verso 5 se repete. E vemos a fé que é o combustível do crente, que faz com que o crente se mantenha firme, vivo, glorificando a Deus. Repete no verso 7, depois eu pulo lá no verso 9. E diz assim, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, que é a salvação de todo o vosso ser. Queridos irmãos, estes são elementos que fazem com que a gente se reúna aqui na igreja para cultuar, para louvar a Deus, para fazer as nossas dedicações, para entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A razão da vida do crente. Tem um hino que diz assim, vivo por fé com meu Salvador. Não temerei, pois me guarda o Senhor. Querido crente, querido irmão, prezado visitante, que está conosco nesta noite, internautas que nos acompanham, a gente vai lembrar
que a vida do crente começa pela fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Pedro, eu não li os 2 primeiros versos, né? E vou até reler agora, quando ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele pertencia a Jesus. Aos eleitos de Deus. Aos eleitos de Deus significa eu e você. Somos eleitos, não vamos ter eleição aí, né? Semana que vem, domingo. Nós somos eleitos de Deus para a salvação. O contexto da mensagem é a glória de Deus pela salvação. A alegria porque somos salvos em Cristo Jesus. Isso que nos motiva a nossa fé, que faz vivenciar. E a fé é esse combustível. Quando a Rose falando aqui do Arthur, eu chamo ele de Tutu, né, carinhosamente, e ela falou, pastor, o Arthur foi evangelizar o coleguinha. E a pessoa ficou assim, né, uma criança, que do jeito dela, da fé dessa criança, ela crê que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia e mora lá no céu, mas também está no meu coração. Que alegria para uma mamãe, papai, poder ouvir isso da criança. Queridos, a vida de crente, eu sempre gosto de falar, a vida vivida na fé, no Evangelho, ela só tem razão por causa da fé. Se você vive uma vida de crente, então você deve viver pela fé. Não por si mesmo, por seus próprios recursos, benefícios ou bênçãos que você tem. Viva por fé. E você vai ver que todos esses presentes de Deus serão destacados na sua vida. E você vai glorificar ao Senhor, vai ficar muito feliz, como Pedro ficou aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos repetir essa frase? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você, abaixe sua cabeça. Eu quero orar ao Senhor, colocar a sua vida diante do altar de Deus nesse momento. Pense aí como é que está a sua convicção de fé e de salvação. Como é que está esse contexto espiritual na sua vida? Talvez você tenha uma fé limitada. Ou acredita em si mesmo, no seu potencial. Aquilo que você sabe, que você se esforça, ou que deixou de fazer. Mas, neste momento, coloque-se diante de Deus, para que Deus possa alimentar melhor a sua fé. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Se você sente de alguma forma que Deus falou no seu coração nessa noite, com essa palavra, fique em pé, de onde você estiver. Você sente que Deus, de alguma palavra nessa noite, falou no seu coração. Eu gostaria de orar por você também, né? Mas de onde você estiver, fique em pé, para que a gente ore. Amém, graças a Deus. Que mais? Que sentiu, de alguma maneira, Deus falou no seu coração. 2 irmãs se levantaram, que mais? De alguma forma ou de outra, Deus falou no seu coração. Amém, graças a Deus. Que mais? Que Deus tem te incomodado, amém. E você está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Como Deus fala conosco, né? Deus usa todas as formas para falar no nosso coração. E Ele quer que você seja feliz, que glorifique a Ele, que vive uma vida com abundância, né? E que lembre então das misericórdias, que lembre da regeneração, da herança e desse combustível da fé que nos alimenta para a salvação. Pai Celeste, nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, porque somos alimentados, ó Deus, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, ó Deus, para cultuar o seu nome, adorar ao Senhor,
elevar as nossas mãos aos céus e dizer muito obrigado. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com todas as bênçãos celestiais, tem nos abençoado, tem nos regenerado, tem nos transformado, tem nos confirmado a salvação, que é uma herança eterna lá nos céus. Por isso os crentes hoje, Senhor, se colocam diante do Senhor, porque o Senhor fala em nosso coração, a que sempre possamos crer, ó Deus, naquilo que o Senhor preparou para nós, para a nossa vida, para sempre. E por isso, ó Deus, nós exaltamos o seu nome. Glória, pois, ao Senhor. E que o Senhor, ó Deus, confirme sobre nós todas essas e demais bênçãos reservadas nas mansões celestiais. Mas enquanto aqui vivemos, ó Deus, que tenhamos o semblante alegre e entusiasmado com a salvação do Senhor, possamos, ó Deus, proclamar a todas as outras pessoas, do nosso convívio, do nosso dia a dia. Então, Deus, abençoe-nos, pois, e fortalece a nossa vida diante do Senhor, para que vivamos de modo digno de agradar ao Senhor. E que frutifiquemos, e que multipliquemos a sua palavra a cada um dos nossos amigos, vizinhos, e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Que todo joelho se dobre perante o Senhor, que é o Senhor dos exércitos. E com isso, ó Deus, conceda-nos uma semana de paz, e de bênçãos, e de vitórias, e de exaltação do nome do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e pedimos a bênção do Senhor para toda esta semana de luta, de trabalho. E eu abençoe os visitantes que estão conosco, que eles sejam agraciados pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, e que assim, ó Deus, voltando em outra oportunidade, estando conosco para louvar o seu nome. Oramos ao Senhor agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, Deus abençoe. Vamos ter um momento instrumental aqui, depois...